Sagitário, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva, no acesso à energia coletiva. Pega aquilo que faça sentido para você, tá bom, Sagitário? O que não fizer, você solta. Vamos lá, espiritualidade maior, o que traz aqui para a egrégora de Sagitário? A carta do espelho, trate o seu corpo como um palácio que ele é. Perfeito. E a carta da manhã, o mundo espera por você. O que acontece, Sagitário? Aqui está pedindo para você ter maior entusiasmo e cuidado com o seu corpo físico, ok? Porque perceba, essa carta da manhã lembra para deixar a preguiça de lado, lembra de acordar cedo, lembra de ter uma rotina matinal. Então, Sagitário, vocês, meus amores, vocês são a casa 9. Vocês são o centauro que aponta a flecha para cima. Então, vocês têm já essa tendência de trazer esse aspecto da sabedoria do espírito, da liberdade, porque o Sagitário, ele tem esse cunho de ser estereotipado como uma alegria, né, um divertimento, porque quem encontrou esse reino do espírito costuma ser uma pessoa naturalmente alegre, uma pessoa liberta, porque vocês buscam as coisas do alto para trazer essa liberdade dentro de si. Então, uma mente que é muito voltada, uma energia que é muito voltada para o plano espiritual, pode, às vezes, não é uma regra, eu estou na energia da leitura, para quem precisar receber essa mensagem, esquecer um pouco da honraria e do cuidado do físico, que é uma coisa mais elemento terra, que é uma coisa mais do palpável. Vocês são elemento fogo, o éter. Então, traz essa coisa da transcendência, do abstrato, e aí tá pedindo para você trazer um tipo de purificação do físico. Eu sei que muita gente já deve ter saído dessa leitura no momento, mas eu confio que quem precisa receber essa mensagem, ela vai receber. Mas fazer atividade física, fazer algum tipo de coisa que trate, vocês são regidos por essa parte da perna, se eu não me engano, os joelhos, Sagitário. Então tem essa coisa do andarilho, tem essa coisa de buscar novos planos de realidade, isso se dá através de viagens, mas se você não tiver com a sua saúde física muito bem estruturada, desenvolvida, isso vai te trazer uma limitação para que você use realmente as suas pernas, o seu físico, para buscar novos horizontes. Então, Sagitário, é um alerta, um chamado, eu sinto um chamado muito tranquilo, uma coisa muito calma da espiritualidade, falando, olha, para de negligenciar também seu corpo, bora acordar, bora ir para uma academia, fazer uma yoga, mexer seu corpo, fazer um café da manhã saudável, uma comida saudável. Pessoal, não tem como vir para o reino do espírito, o reino da espiritualidade, e negligenciar a carne. Eu falo que quanto mais você vem para o lado do espiritual, mais você respeita e honra o seu corpo físico, porque a alimentação ela está muito intrinsecamente ligada aos nossos processos de racionalização cerebral. E a gente tá numa máquina. Isso aqui é como se fosse uma máquina, um invólucro, né? Uma capa, uma casca que nos envolve. E essa casca, ela exige certos atenção de nós e cuidados. E quando a máquina não funciona bem, a mente, ela também fica um tanto quanto distorcida, porque o próprio cérebro não tá sendo a máquina eficiente de fazer as demandas necessárias. Não tem aquela situação que fala muito, que hoje está vindo vários estudos científicos até, que o intestino é nosso segundo cérebro. Aqui eu tenho até a oportunidade de contar isso para vocês. Desde que eu entrei no mundo espiritual, uma coisa que sempre teve evidente, mas depois de uns anos mais evidentes ainda, eu tive uma purificação da minha carne. E dos acessos a isso foi encontrar essa situação da disbiose intestinal. Sabe? Fiz um tratamento com a doutora Gabriele, se eu não me engano, até me perdoa. Para quem tem interesse, pode colocar aqui nos comentários, que eu super indico. Para quem tem esse problema de desbiose intestinal, é causado por processos inflamatórios no nosso corpo, Alzheimer, falta de libido, problemas de alergia, aspectos inflamatórios do corpo inteiro. Ela tem maior probabilidade para falar disso que eu, mas é como se a primeira honraria que a gente tem que ter é através das nossas bactérias boas do intestino. E por excesso de antibiótico, medicamentos, alimentações extremamente inflamatórias que a gente vem cultivando no nosso estilo de vida, através desse capitalismo desenfreado e esse excesso de produção de comida e comidas muito viciosas e inflamatórias para o corpo, é como se estivesse deteriorando as nossas bactérias positivas dentro do nosso corpo. Ao fazer essa deteriorização das nossas bactérias positivas, é como se uma capa que
protegesse, né, os nossos processos intestinais. Estou falando muito de um processo leigo, porque eu não sou médica, não sou nutricionista e não sei falar isso com todas as palavras, mas posso te passar a ideia. Então, é como se tivesse uma morte das nossas bactérias positivas, porque elas não têm alimento para sobreviver. Um crescimento exacerbado das bactérias negativas, causando processos inflamatórios, gerando uma baixa no nosso sistema imunológico. E para melhorar, existe toda uma sobrecarga de estresse e ansiedade da rotina que a gente vive, que também simplesmente depleta todos os nossos bactérias e sistemas que botam o nosso sistema imunológico ativo e bem estruturado para combater os intempéries da vida que a gente lida, né? Vírus, bactérias, causam um processo inflamatório do seu corpo. Daqui a pouco você começa a ter esquecimento, você começa a ficar inflamado, você começa a ter várias infecções, várias doenças, e tudo é de primazia a falta de olhar para suas bactérias boas. E se a gente pegar no sentido espiritual da coisa, Sagita, acompanha esse raciocínio aqui comigo. As bactérias é como se fossem nossos ancestrais, porque as bactérias são os primeiros seres vivos que tiveram aqui na Terra. E hoje essas bactérias, elas atuam dentro de nós, no nosso intestino. Ou seja, os nossos ancestrais, eles estão dentro de nós. E o intestino é onde tem todo o processo de seleção para o quê? Gerar a fezes. Então perceba, a coisa mais de primazia, a coisa mais bruta, a coisa mais assim, digamos, eu não quero usar bom e ruim, mas a coisa mais primária seria a fezes, que é a coisa que defeca, a coisa que elimina. Estar conectado, o processo que faz isso está conectado com o cérebro, que é o chakra coronário, ou seja, a comunicação entre céus e terras, o princípio e o final. Então, o que a gente percebe? Que existe todo um processo de retroalimentação da matéria junto ao espírito, céus e terras. A honraria vem da base, que é a base que te sustenta. São suas bactérias que te sustentam, para que você tenha uma máquina funcionando bem, para que tenha uma comunicação, inclusive, com o seu cérebro. E isso, de alguma forma, não te promova um processo de Alzheimer, coisas do tipo, que dizem que Alzheimer é diabetes do cérebro. Aí já entra num ponto que eu não consigo mais entrar com vocês, porque eu não sei direito essa coisa da retroalimentação que tem no cérebro, mas dizem que ele é o segundo cérebro e para que o cérebro esteja de alguma forma saudável, precisa estar também o intestino saudável. Uma coisa está conectada à outra. Inclusive, eu vou indicar para vocês o livro Amigos da Mente, que fala muito disso, não lembro o autor, mas é o livro Amigos da Mente, que fala justamente sobre esse processo da conexão com o nosso intestino junto ao nosso cérebro e das doenças cerebrais que hoje a gente vê tanto acontecendo aqui na Terra. Ok? Então, é uma leitura que talvez muita gente não dê a valorização do contexto que está vindo, mas é uma leitura muito rica que traz libertação para as pessoas que não vivem bem porque estão com o seu corpo físico inflamado por causa de estilo de vida. E julgo falar, seja lá que for, pode ser uma teoria da conspiração que eu esteja trazendo aqui para vocês, que de cunho pessoal meu, minha percepção, a alimentação que a gente está tendo hoje é para deixar as pessoas burras. Vou repetir, a alimentação que é propagada hoje é para deixar as pessoas burras, letárgicas, sem pensar, esquecidas, sem processo de questionamento. Um corpo inflamado interfere na sua racionalização intelectual. Você pode ativar o arquétipo de Atena, você pode cultuar Atena, que era a rainha da intelectuação. Essa parte do intelecto é o melhor arquétipo para se cultuar, para que você consiga ter esse processo intelectual bem racionalizado. Você pode fazer o que for, mas se a sua máquina não estiver funcionando bem, que é a sua primeira honraria, nenhum cunho espiritual vai te salvar disso. Falo isso com propriedade. É preciso honrar a carne, é preciso cuidar da sua vestimenta. Ok? E vou repetir pela terceira vez, a alimentação que é propagada hoje é para deixar as pessoas burras, letárgicas, inflamadas, para que quem está aí continue no status quo, governando e ganhando dinheiro às nossas custas, ok? E uma parte só da sociedade tendo bens, dinheiros e tudo mais, e outras simplesmente burras obedecendo, dizendo amém. Tá bom? Então, Sagitário, já que vocês vêm com essa casa nova, com esse sentido da transcendência, às vezes essa leitura ela veio para te alertar que você pode até vir falar disso ou estudar sobre isso para trazer essa ideia disruptiva para os demais.
Estamos precisando contactar soldados, né, digamos assim, da espiritualidade, para alertar as pessoas de coisas que elas não estão vendo. E uma delas é isso. Muitos dos ataques espirituais que as pessoas tanto falam, tô com ataque, tô com isso, tô com aquilo, começa primeiro na sua alimentação, tá? É difícil de ouvir, mas é verdade. A gente já lida com inúmeros agrotóxicos, pesticidas, sabe, uma alta produção de comida desenfreada. Eu teve uma vez que eu estava até no Rio de Janeiro, eu fui no shopping na capital, e eu fui num shopping e eu olhei ao redor, eu fiquei assustada com a quantidade de restaurantes que tinha. E todos aqueles restaurantes, eles estavam preenchidos de comida. E eu vejo, é tanta escolha, é tanta comida, é tanto desperdício, é tanta coisa. A gente veio de uma época onde as pessoas tinham que plantar para comer e fazer honrarias a deuses para não faltar comida. Ai de quem ofendesse Deméter, que era a deusa da fertilidade, da produção, da agricultura. Para uma geração que a gente olha para o shopping, a gente tem tanta comida, não é tanta, da onde vem essa superprodução, pessoal? Ninguém questiona isso. Eu sei que uma andorinha não faz verão, mas se uma pessoa conseguir olhar para isso e ver o quanto é comilança, o quanto é gula, o quanto é desnecessário, para aquilo estar acontecendo, a Gaia, a terra está sendo desmatada e infeccionada e abusada. Existe um abuso em Gaia. Por isso que as mulheres são muito abusadas, porque é tudo por um simbolismo. Porque a primeira mãe está sendo abusada constantemente, diariamente, que é a nossa mãe Gaia. Abusada, maltratada, para atender futilidades. Para atender futilidades. E as pessoas, elas só enfiam comida para pôr que vai isso e vai aquilo. É triste, é triste. Aí a gente entra no ano de Saturno, que vem inundações, que até Saturno em peixes. Porque Saturno, ele traz a energia do enforcado. Ele tira as estruturas para que a gente possa ver maneiras mais coerentes, mais harmônicas de trabalhar. É muito linkada à agricultura. Olha lá, falando disso, vem um 7 de pentáculos, que traz simbologia de cultivar, de plantio, de coerência. Eu vou dar um exemplo, mais um, pessoal, rapidinho, para a leitura não ficar tão longa. Aqui a gente pega as bananas, né, dos nossos pés de bananas que tem aqui, bananeira. E eu vejo quanto tempo demora para um cacho de banana madurar. Demora muito. E como é que a gente tem tanta banana em mercado? Só pode ser algum tipo de químico que eles colocam para o negócio ser mais rápido. Porque não dá tempo. Demora muito para uma banana madurar. Tem vezes que demora 2, 3 semanas, dependendo de como a gente pega o cacho de banana. Como tem tanta banana madura no mercado? Não tem como. Sabe? Olha lá, o enforcado, eu falando disso. E cai aqui um enforcado. O que significa um enforcado? É quando você fica sem opção. E aí você obrigatoriamente tem que pensar uma maneira diferente de fazer. Então aqui essa leitura ela já foi para um cunho mundial. Ou seja, você vai se atentar provavelmente para alguma demanda do seu físico e você vai ver um déficit de produção, um déficit de pensamento racional, um déficit de consciência na humanidade por inteiro, tá? Tem muito 4 aqui para você, ó, 4 e o 40 que traz o 4. 4 é a matéria, é o cuidado com a matéria. É a honraria da matéria. Sacerdotisa, que traz um processo de interiorização e reflexão sobre isso. Tá? Vamos lá, vou tirar pouco aqui com o tarô, porque a gente já tá há um tempinho de leitura. Eu acho que a mensagem já foi toda passada. Olha lá, os fins são inevitáveis. Eu vejo você até se entristecendo quando isso é até uma linha de trabalho, de protesto que você vai fazer. Sabe? Eu acho que assim como você vai se atentar a uma debilidade que você tinha com o seu físico, uma falta de olhar, você vai gostar desse conhecimento, vai se aprofundar e pode trazer isso para os seus grupos, para a sociedade, falar disso assim como eu estou fazendo. E isso também é muito transcendente espiritual e disruptivo, tá? Aqui, ó, página de Pentáculos, que fala de um início de um projeto que está muito estruturado com isso tudo que eu estou te falando. Estude mais sobre isso, porque é um convite da espiritualidade para você estudar sobre isso.
principalmente quem ficou aqui na leitura, porque não é uma leitura para todos. Não é. 5 de paus. Com 3 de pentáculos. Me dá mais uma, por favor, tarô. 5 de paus com 3 de pentáculos. Com 4 de pentáculos. Olha lá, como o 4 tá forte. Como você tá sendo convidado para vir para a matéria. Sabe? O 5 de paus com 3 de pentáculos. Eu vejo que, por exemplo... Como é que eu vou trazer isso para vocês? Deixa eu ver aqui se eu estou interpretando certo, porque é uma interpretação meio disruptiva dessas cartas. Eu vejo que você precisa trazer o fogo transcendente da espiritualidade, o olhar espiritual das coisas que estão relacionadas a matérias, para grupos de pessoas que às vezes não estão se atentando a pequenos detalhes que são necessários serem olhados. Eu não sei, gente, porque eu nunca participei de ordens, de grupos, eu sempre tive uma espiritualidade muito autônoma. E apesar de ter meu mapa muito relacionado à casa 11, eu sei que em algum momento eu vou abrir um grupo, eu vou ter uma orientação com relação a isso, mas parece que eu sempre tive que galgar muito sozinha, justamente para que um dia eu pudesse orientar as pessoas, ter base técnica para orientar. E aí, por que eu estava falando isso? É como se tivesse... lembrei. Então, muitas das vezes nessas ordens, desses cultos, falam muito da espiritualidade, dos assuntos arquétipos, de astrologia, de mundo espiritual, de ocultismo, mas não fala às vezes da carne. Não fala da primazia que, para que um mago seja bem estruturado, desenvolvido, para que consiga manipular a energia, primeiro ele tem que estar com o físico dele adequado para isso, porque senão ele não suporta a quantidade de energia que vai passar por ele e que ele vai trabalhar. Eu lembrei porque eu estava falando aquilo, então não posso dizer com afirmação porque eu nunca participei de nenhuma ordem. Mas pouco que eu sei dessas ordens é que muitas das vezes eles tratam muito dessas iniciações baseadas no conhecimento, no estudo, mas não atentam o mago da purificação da carne e a purificação da carne, só isso que eu estou falando, da alimentação, da desbiose e tudo mais, para que esteja preparado com a máquina apta para encarar a administração de energia que ele vai encarar. E para absorver também a energia. Porque muitas das vezes quando você faz um culto a uma deusa, a uma deidade, você está ativando a energia daquela deusa, daquela deidade. São arquétipos, digamos assim, são glóbulos de energia que nós ativamos, que já estão em conexão com a nossa alma, e a gente ativa para absorver aquilo, aquelas características, aquelas qualidades. Mas se você não tem um voclório muito bem estruturado para receber aquela energia, por mais que você faça rituais e magias e tudo mais, vai ser em vão, porque o seu invoclório ele não está estruturado não está digno, não está purificado o suficiente para receber aquela energia. Então, primeiro vem a purificação da carne. Então, existe muito conflito, muita falta de informação em grupos de estudos estou falando de umas ordens iniciáticas, mas vejo no sentido macro, sobre essa questão da purificação da carne e da estrutura física, tá bom? E veio o 4 de pentáculos aqui para confirmar, mais uma vez o 4, inclusive estudar sobre a mensagem 444, pode ter mais coisa para você. Eu vejo que você veio para fazer transformação, trazer disrupção mesmo, trazer às vezes questionamentos e conflitos e vai ser aplaudido por isso, vai ser reconhecido por isso. Então pode ser que você seja colocado em lugares e situações onde você tem esse poder da fala e que traga novos conceitos disruptivos que às vezes não vão ser bem vistos, principalmente pelas pessoas que ficam prezando pelo status quo, pela aquela coisa que não muda, né, que não evolui. E o 4 de pentáculos, ele vem aqui para te informar que é a hora que chegou olhar para a Terra, para a matéria, para Gaia. Tá bom? Sagitário, não sai do vídeo sem antes deixar aquela curtida bem rapidinho. Deixa seu comentário também, compartilhe, porque é a sua interação é que faz o canal crescer. Então eu peço, por favor, para que você comente, compartilhe, curta, para que você me dê essa ajuda, tá? E que essa mensagem chegue para mais pessoas também, porque mais pessoas precisam ouvir essas mensagens. Então, e é assim que a plataforma ela entrega mais os conteúdos através da interação de vocês. Ok? A agenda de agosto está aberta para consultas particulares, mesa radiônica, tá, Miana? Meu contato fica aqui na descrição do vídeo, junto também o link das minhas outras redes sociais, que fica o convite de vocês me seguirem por lá, para a gente ficar mais pertinho. Tem também o nosso grupo de estudos ocultistas e espirituais, que é gratuito, é para todo mundo, tem para todo mundo que gosta desses assuntos, né? Fica aqui também na descrição do vídeo o link.
Beijo no coração de vocês, até a próxima!